E eu me lembro que na época a gente assumiu em fevereiro, enfim, e em março pegou um ofício da ANS nos colocando em processo de recuperação. A gente tinha que fazer um plano de recuperação para a agência com risco de uma intervenção fiscalizatória. Então a gente tinha 18 meses para propor um plano de recuperação. Nós, na época, desenquadramos em alguns indicadores econômicos financeiros que a gente tinha que recuperar. Exatamente, a gente entrou em fevereiro e em março a gente entrou em plano de recuperação. Eu me lembro que na época a gente estava adquirindo uma carteira da Camed. A Camed estava vendendo, porque ela tinha uma carteira que ela operava no mercado e ela estava vendendo, e aí a Unimed estava negociando. E eu me lembro que o André Longo ele era o presidente da ANS. E lá na sala no conselho de administração da Unimed Fortaleza, ele disse assim, para adquirir a carteira, a Unimed Fortaleza tem que se fortalecer. Então a gente passou 18 meses reestruturando financeiramente a Unimed, tá certo? E aí eu vou chegar até a pandemia com essa história, tá certo? Até a pandemia. Então a gente mudou o modelo de gestão, profissionalizamos, trouxemos técnicos, nós, de maneira, emergimos na cooperativa. Foi um momento muito difícil profissionalmente, né? Risco de intervenção, de bloqueio de bens, então isso aí, para nós administradores, foi assim... Vocês são responsáveis, Somos né? responsáveis. Eu sou o responsável. Nós, os diretores, somos responsáveis e respondemos com nossos bens, entendeu? Tudo isso aí tem que ser passado, né? Então foi um período muito difícil, né? E eu me lembro que a gente conseguiu sair do plano de recuperação em 16 meses. 16 para 17 meses. A gente conseguiu, reergueu a cooperativa, recuperamos todos os indicadores financeiros, econômicos, tá? E por que eu vou até a pandemia com isso? Então foi o maior momento de estresse. Se perguntar ao Elias também, talvez, fora a pandemia, que ele também se calejou nesses meses que a gente ficou sob regime de fiscalizatório. E aí por que a gente se recuperou, Carlos? E isso aí é importante, não é para a Unimed Fortaleza, mas as empresas de uma maneira em geral, tá certo? É a preocupação no longo prazo e a preocupação na sustentabilidade e você ter decisões e ações para garantir essa sustentabilidade, sempre pensamento no longo prazo, tá certo? Não imediatista, não só a garantia de um fluxo de caixa. E nesse trabalho todo, o que é que a gente fez? Nós nos preocupamos em aumentar o patrimônio financeiro da Unimed, né? Não só por exigência regulatória, mas a gente tinha a visão para que, se surgissem intempéries fortes de mercado, né, ou de cenários, a gente ter um patrimônio forte o suficiente para a cooperativa segurar. Então a gente passou aí 6 anos com essa estratégia de consolidação do patrimônio da cooperativa. Patrimônio líquido da cooperativa. Tá certo? E isso aí eu vou dizer E aí muitas vezes, os cooperados questionavam muito porque a gente tinha muito essa visão patrimonialista e de segurança da cooperativa. Eu sempre digo isso aí, a gente tem que ter responsabilidade com o cliente, com o recurso do cliente. Tá, entendeu? O mais importante. Então a gente tinha essa preocupação patrimonialista e muitos cooperados, vocês se preocupam muito com a cooperativa e talvez menos com o cooperado. Mas se a gente não tivesse essa visão de longo prazo, tá certo? Essa visão de consolidação, a gente não te entrega o que a gente entregou na pandemia, que foi esse cenário de estresse, esse cenário disruptivo. E se a gente não tivesse estruturado financeiramente, economicamente, a gente não tinha dado a resposta que a sociedade cearense precisava. Então, a gente nunca foi tanto cooperativo. Porque quando o cooperado mais precisou, como quando ele não tinha consultório, porque o paciente não tinha onde operar, tá certo? A gente criou, na verdade, o Elias e toda a sua gestão, tá certo? A Unimed Fortaleza criou todo um plano de assistência para o cooperado, com antecipações de produção,
com não reajuste do plano médico que é subsidiado, com linhas de crédito diferenciadas. Me lembro como se fosse hoje, ali ligando para mim, eu no Sicredi, cara, a gente tem que construir uma linha de crédito realmente diferente para os médicos. Você tem que fazer isso aqui, tem que ajudar a gente nisso aqui, tá entendendo? E a gente fez uma linha de crédito, uma taxa diferenciada para o médico, tá entendendo? Para ele suportar, entender a questão da intercooperação, da ajuda entre as cooperativas, uma ajudando a outra. Por isso que a gente cria esse ambiente tão blindado para os médicos aqui no Ceará. Uma cooperativa de crédito que trabalha com a cooperativa de trabalho médico, que trabalha com a Unimed Fortaleza. Então a gente conseguiu criar esse ambiente e o clímax realmente foi. Na pandemia, a gente construiu um clima de benefício para o médico nesse momento mais difícil que ele prestou a cooperativa estava lá. Agora, pense se a gente não tivesse essa concepção e esse pensamento, como estaria lá a Unimed para suportar todas essas intempéries. Então, sem dúvida, para a gente, e eu como diretor financeiro na época, né, eu me lembro que a ANS é a única agência reguladora que não é em Brasília, né? É no Rio de Janeiro. Por quê? Eu acho que, não sei, acho que nasceu lá e ficou por lá. É lá em Botafogo, na Enseada do Botafogo, um prédio bonito, assim, todo envidraçado, assim, um prédio bacana, e eu ia de 3 em 3 meses Prestar conta. Então foi um período assim que foi difícil, mas nos trouxe muito aprendizado e muita senso de responsabilidade. Às vezes a gente toma algumas atitudes, Carlos, que muitas vezes os cooperados não entendem, mas é responsabilidade com a cooperativa. A Unimed, Carlos, é uma empresa, é um patrimônio do povo cearense. Eu costumo dizer sempre isso. Porque a saúde é o nosso maior bem. E hoje, os nossos clientes, nós somos os maiores provedores de saúde. A Unimed Fortaleza é um patrimônio do povo cearense. Então, os gestores que estão à frente da Unimed Fortaleza, eles têm que ter isso. Não só o patrimônio do povo cearense. Todo um ecossistema que eu lhe falei que circunda a Unimed. Fornecedores, prestadores de serviços, de próteses, de órteses, medicamento. É um ecossistema tão grande. Muito grande. Enorme. Muito grande. Você mexe com 350 mil vidas, 500 mil com todo, né? Com 4 mil funcionários, 4 mil cooperados. Então, todas as nossas ações e atitudes... É um PIB bem bom, grande. Poucas prefeituras têm o que... Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas ações, uma visão de sustentabilidade.